Bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Papo Humano. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal. Isso nos ajudará muito a levar cada vez mais boas informações. Eu sou Alexandra Fogatti, sou terapeuta energético e espiritual. E hoje nós vamos falar do nosso tema, como aceitar a vida. Dorinha, você quer se apresentar? E é um prazer enorme a gente estar falando desse tema tão relevante, a autoaceitação. Eu me chamo Maria Auxiliadora Lais, eu resido na Alemanha há 20 anos, tenho duas filhas e também sou terapeuta humano, humanoterapeuta como a Chan, nós nos formamos na mesma escola e temos esse tema muito relevante para trazer para vocês a autoaceitação, como isso afeta na nossa vida, no dia a dia, em questões de saúde, questões de relacionamento, conflito. Nós gostaríamos de estar trazendo um pouco mais de clareza nesse tema e trazendo alguns exemplos, e também talvez até de alguns assistidos que a gente já tratou e a gente percebeu questões que foram bem relevantes e ajudaram as pessoas a se melhorar nesse tema. Então, Xan, eu passo a palavra para você. Então, vamos falar sobre a palavra aceitação. Aceitar, aprovar, validar, consentir, receber algo de forma voluntária e sem oposição, né? Aceitação é uma ação, é uma postura em ter aceitação. E aceitar o quê? A quem? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar em nos aceitar como somos, né? Aceitar o pacote que veio completo. Como você se apresenta, com seus defeitos, com as suas qualidades, os seus comportamentos, você como um todo, se autoaceitar. E a partir daí você pode aceitar ao outro, né? Então, aceitar ao outro e aceitar as situações em que a vida vai te colocando. Então, aceitar o outro como ele é, como ele se manifesta, né? A sua luz e a sua sombra, os seus defeitos e as suas qualidades, aceitar o que a vida te oferece, aceitar as situações em que a vida te impõe ali de saúde, né? Então, quando você vai entendendo quais são os lugares em que você não está tendo essa aceitação, é onde você consegue abrir os olhos para começar a olhar as coisas de forma diferente. É, o olho bom, né? Colocar um olho bom naquilo, porque tudo para a gente é aprendizado. E nós, muitas vezes, não percebemos o quanto a gente está na não aceitação, né? O quanto a gente está nessa negação na vida. Então, às vezes, a gente nega aquela partezinha sua orgulhosa, nega aquela parte sua que você acha que é feia no seu corpo, você nega como o seu pai ou a sua mãe é. Então, se você começar a olhar ao seu redor, você vai perceber que existe sim muitas situações na sua vida em que você nega, que você não aceita, que você entra numa briga, né? E a gente está aqui para falar um pouco mais sobre isso, como a Maria falou. Então, essa autoaceitação, como a Alessandra falou muito bem, né? Ela é um sinal de nos libertarmos de várias dores que a gente tenta, né? Porque a gente vive num mundo dual e que tem muitas diferenças. E todos nós queremos ser aceitos, ser acolhidos, ser amados, né? Então, essa autoaceitação, ela traz muita clareza no nosso sentir e no convívio com o nosso próximo, com o ser humano, na família, né? Às vezes a gente tem alguma questão e a gente às vezes entra na comparação e isso nos traz dor. Às vezes nós temos um problema, às vezes pessoal, ou então com algum parente querido, a gente também não aceita, porque não tem o entendimento daquilo, né? Às vezes aquela questão é um ensinamento. Às vezes uma pessoa, vou trazer um exemplo, por exemplo, uma pessoa deficiente, uma mãe que tem um filho deficiente e ela precisa cuidar desse filho, porque esse filho depende muito dela e ela não consegue ter a liberdade que ela gostaria de ter.
Isso é uma forma de avaliar essa questão e verificar qual a razão disso ser diante de Deus, claro, né, diante da lei de Deus, porque nós homens, nós somos aprendizes, nós estamos em evolução, nós estamos em crescimento, então nós não temos esse entendimento de perceber a razão de tudo, porque tudo na vida foi feito perfeito e trazido para ensinamento, para crescimento, para evolução da nossa vida, né? Então, esse entendimento, essa aceitação, ela é necessária para que alivie o sofrimento na vida da gente, porque nós precisamos ser felizes, nós precisamos evoluir, crescer, e cada ser humano tem uma situação a vivenciar para aprender. Então, existem várias situações que a gente precisa olhar e tentar aceitar de uma forma leve, não doída, porque quando a gente olha para o mundo que a gente vive, é um mundo de provas e expiações, né, Chan? É cheio de coisas para a gente saber lidar, para a gente saber crescer e melhorar, porque tudo que a gente precisa na vida é ser feliz e ter aquele acolhimento, ter aquele amor, o convívio que a gente tem. Isso faz a gente viver feliz. Mas quando a gente não consegue aceitar certas atitudes, certas coisas da vida, às vezes outras pessoas que nos irrita, que nos provoca, que é diferente daquilo que eu penso, do que eu gosto, aí eu já não aceito. Então, eu já estou levando para a dor, eu já estou levando para o conflito, eu já estou levando para a reclamação, e tudo isso gera dor. E, Chan, você tem algum exemplo que você gostaria de trazer de uma questão de não aceitação, de um assistido seu, de alguém que você vivenciou? Tenho sim, tenho vários, né? Mas vamos trazer esse aqui hoje que eu achei bem legal. A assistida me trouxe que ela ficava muito irritada com a situação na casa dela, né? Porque ela Uhum, ficava sobrecarregada e tudo ficava para ela, e o marido não ajudava, e a filha ficava bagunçando. E ao longo do tratamento, a gente foi percebendo que ela negava a situação de ter a responsabilidade da casa. Então, uhum, ela negava se responsabilizar o pacote que vem pronto, né? Quando uhum, você vai morar sozinho, quando você casa, quando você tem filhos, vem todo um pacote, vem todas as tarefas junto, né? Vem o sim, bom e o ruim, entre aspas, uhum, porque nada é bom e ruim, são só coisas a serem feitas porque são necessárias, né? uhum, Então, ela tinha muita dificuldade em assumir essa responsabilidade para uhum, ela. Ela sempre estava delegando para o outro essa situação, né? Ah, porque a faxineira não veio, ah, porque a moça não faz direito, ah, porque meu marido não lava nenhuma louça, tudo fica para mim, porque a minha filha nunca arruma o quarto dela. Ela ficava rodando em torno dos problemas, né? Olhando o que o outro estava fazendo no olhar dela de errado, uhum, né? E o tratamento foi trazendo para ela o quanto ela negava se autorresponsabilizar disso. Então, entrar muitas vezes nesse lugar de vítima, né, faz com que você tenha benefícios. Né? Então, qual é o benefício? Enquanto eu estou falando do outro, eu não tenho que fazer. Eu vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que é, eu quero. Ela gostava muito de trabalhar fora, então ela ficava, nossa, eu sou muito ocupada, porque eu trabalho muito, porque não sei o que, chega em casa aquela bagunça. Ela ficava nesse ciclo de pensamentos e emoções viciosas, né? E quando ela percebeu que ela estava nesse lugar, que realmente ela não queria fazer aquilo, foi quando veio algumas memórias, né, da fase infantil dela, uhum, em que na casa dela a mãe tinha o dia da faxina e sim, ela e a irmã tinha que uhum, fazer a limpeza junto. Não importa o que acontecesse. E se não fizesse, tinha consequências. uhum, Então você vê, para uma criança ter essa obrigação, a criança quer brincar, ela quer se divertir, sim, né? No máximo da responsabilidade é estudar. E ela tinha essa obrigação, e essa obrigação veio como? Ao nome, obriga a ação, obrigar a fazer a ação. E ali ela trouxe todo aquele peso,
de se responsabilizar pelas coisas, porque para sim, ela, como criança, era chato. sim. Quando ela entendeu que ela fazia esse movimento lá atrás, ela se viu como uma criança, né? Nossa, eu estou Uhum, agindo que nem criança, que só quer se divertir, né? Eu só quero ficar no trabalho que me deixa feliz, que me faz bem, que eu ganho dinheiro, que eu movo. Opa, eu não posso ser assim. uhum, Então, quando ela entrou nesse olhar, veio a aceitação, né? Ela começou a aceitar que ela tinha, sim, o papel dela de responsabilidade para aquela família, como mulher, como personagem da casa, né? Como uma mãe, e sim. que tudo bem. E que tudo bem, se eu aceito estar nesse lugar porque me faz bem, porque eu tenho amor, então como que eu vou, a partir desse novo olhar, dessa nova experiência, como que eu vou poder mudar ao meu redor a dinâmica? Porque percebe, não, nada era o outro. O outro até pode estar também num lugar confortável, o outro pode até estar negando se ajudar, né, ajudar a família, pode estar Uhum. na criança ferida dele, ele pode estar em diversos lugares também. Mas quando eu trago para mim a responsabilidade, quando eu identifico e eu aceito isso em mim, as coisas começam a fluir de uma forma mais fácil, né? De uma forma mais fluídica, que é isso que é trazer a aceitação. É você conseguir, como você falou, Maria, deixar as coisas mais leves, porque nós somos muito mentais, né? A gente traz muito do peso do negativismo das situações. Então, porque a minha mãe sempre fez isso, a minha mãe me bateu, a minha mãe não era uma boa mãe, a minha mãe não sei o quê, porque o meu pai fazia isso, fazia aquilo. A gente fica nessas historinhas negativas querendo justificar o que nós estamos passando, quando na verdade a gente tem que trazer para a gente o que é que essas experiências me ensinam, o Sim. que que eu posso separar o joio do trigo dessas situações e aceitar em mim e aceitar no outro. Que Uhum, história que a minha mãe tem que fez ela ser desse jeito comigo, sim. né? Como foi a história dela com a mãe dela? Né? Como que é a história do meu marido quando ele se junta a mim? Como que é a casa dele? Qual foi a vida dele de experiências emocionais e mentais, o universo que ele viveu que reflete em mim, nele e em mim agora? Sim. Você entende? Amplia, né, Maria? O universo ele vai se ampliando a nossa mente nesse sentido de entender para poder aceitar mais aquilo que a gente muitas vezes não está conseguindo pôr em movimento. É, cada um com as suas questões, porque isso que você trouxe é bem legal, porque assim, vindo de criança, geralmente a maioria das pessoas, as questões vêm de questões de épocas de criança, das vivências, das experiências que foram vivenciadas, nos conflitos mesmos que foi acontecendo na vida da gente, né? E o bom disso, desse tratamento do humanoterapeuta, é que ele localiza o bloco energético, o pontinho de onde isso começou. E essa aceitação, ela vai ser trabalhada juntamente com as técnicas, vai ser clareado esse entendimento, né? Porque fica tudo muito obscuro, são nuvens escuras de situações que às vezes a gente nem mesmo percebe. Eu não tenho como perceber se eu não olhar para isso, se eu não mexer para isso. E quando dói, eu não quero nem olhar, porque dor dói, né? Então, essa aceitação, ela vem de várias ramificações. Aceitação de mim próprio, aceitação do próximo, do outro, aceitação do irmão, da mãe, do por que que meu pai é assim esquisito, por que meu pai tem esse problema. Então, são N fatores que traz a gente ao sofrimento por não aceitar. Mas esse aceitar, ele não é um aceitar de você se rebaixar, de você se denegrir. É um aceitar de você ter o entendimento, a compreensão daquela questão e levar de uma forma mais leve, mas te autoprotegendo, te valorizando, reconhecendo aquilo que é bom ou que é ruim para você, porque a aceitação degenerativa não é boa, é negativa, né?
Aceitar que uma pessoa te abuse de você, por exemplo, né? Te agride e você aceita porque você quer ser, não perdeu, não quer perder o amigo, ou não quer perder o marido, né? Então, assim, são vários pontinhos que a aceitação precisa ser olhada, porque às vezes a gente não percebe, a gente está tão bitolado naquela situação, naquela questão, que a gente acaba se perdendo nesse emaranhado de informações e de questões. E você trouxe bem legal, eu tenho exemplos também, por exemplo, de pessoas que às vezes perdeu uma parte do corpo e não consegue trabalhar e tem dificuldade, mas mesmo assim ela é tão esforçada e tão dedicada que ela consegue superar aquela fase e ela consegue cumprir com a função dela como uma pessoa que tenha, por exemplo, perdeu a mão, né? Ela consegue cumprir a função dela como se ela nunca tivesse perdido a mão, por exemplo, né? De tão perfeito que ela é. Para mim, o que que traz uma pessoa nessa situação? Traz que ela aceitou a condição dela e que ela é perfeita assim, daquele jeitinho que ela nasceu. Então, para mim, a aceitação, ela é muito profunda, ela é muito assim, é bem lá na essência da gente. É nos reconhecer do jeitinho que a gente veio. Mas quando tem dor, fica um pouco difícil, né, Chan, para a gente estar buscando e entendendo isso. E o tratamento terapeuta, ele traz essa claridade, ele traz essa consciência, né, que é uma metodologia fantástica. Chan. A aceitação, Dorinha, ela vai causando, a não aceitação, ela vai nos causando mais dor. E muitas vezes a gente não entende esse mecanismo que a gente vai criando, né? Então, vamos pensar numa pessoa que não aceita o corpo como é, né? Se acha muito gorda, se acha muito magra, se acha muito com peitos muito grandes. Quanta energia ela está produzindo, gastando dia a dia Nessa, nessa negação, é, né? Quanta energia ela está ali, quantas situações ela mesma está criando para ela, porque começa cada vez mais a ter uma baixa autoestima, cada vez mais você começa a se esconder, né? Você começa a não ser mais verdadeiro com você, você começa a não querer se relacionar com o outro, a se limitar em sim, ir nos lugares, em ter amizade, em fazer as coisas, porque você não consegue aceitar o que o seu corpo te oferece, o que essa vida está te oferecendo. E são dores profundas, muito profundas. Elas não vão serem sanadas da noite para o dia. Né? Aceitar, por exemplo, também que eu estou envelhecendo, né? Então, o meu corpo ele vai envelhecer. Eu sei mentalmente que tudo acontece assim, que todo mundo, na maior parte do tempo, vai nascer, crescer, ter a sua maturidade e vai começar a envelhecer. Mas quando chega comigo, eu não quero, é, eu não aceito. Né? Quando chega comigo, eu rejeito a minha ruguinha, eu rejeito o meu pneuzinho novo, eu começo a querer fazer plásticas atrás de plástica. E tudo isso é porque tem um conteúdo emocional muito maior por trás. A gente chama de conteúdo recalcado, né? Aquilo machucando, né? que não quer trazer à tona para o seu mental, você não quer olhar para aquilo, porque aquilo te traz dor. Só que, veja bem, se você está brigando com alguma situação nessa não aceitação, você também não está em dor, Sim, né? Você também está causando muita dor a você. Eu gosto sempre de pensar que assim nada é impermanente. Tudo no universo está em constante movimento. uhum, Né? Então, nós, como seres que fazemos parte desse universo, desse planeta, nós também temos que estar em constante movimento. sim, Então, nós não podemos nos apegar a uma situação e arrastar aquela situação a vida inteira como uma verdade absoluta, uhum, porque nós estamos parados, né? sim, Nós estamos ali rejeitando fazer um movimento, nós não estamos aceitando o que a vida quer fazer com que nós façamos, que é se melhorar,
que é se olhar de outro jeito, que é se reconhecer de uma forma mais harmônica, mais leve, que é você se reconhecer parte integrante do todo no planeta. Então, o que passa em mim reflete na Maria, que reflete no outro, que reflete no outro. Essa minha dor em não me aceitar, com certeza vai estar refletindo em várias pessoas que também não têm essa dor, que têm essa dor, Sim, né? Várias pessoas que têm essa dor. E quando eu me reconheço, quando eu me aceito, quando eu olho para esse meu conteúdo de dor, né, nessas emoções, tudo que eu vivi lá atrás, e eu começo a reconhecer, essa minha cura também vai espelhar no outro, também vai se tornar a cura de outros. Por isso que no tratamentos, né, a gente vai vendo muitas pessoas irem se descobrindo, se iluminando até no percurso. Porque quando você para de se apegar só aquilo que é de ruim, você começa a enxergar o quanto de bom tem é, por detrás de tudo aquilo, né? É sim, como se fossem capas que você vai colocando para esconder. Só que a hora que você começa a tirar a capa, você fala assim: nossa, era só isso? Puxa vida, né? Eu achava que era um monstro maior, que era uma coisa mais, né? E no fim você vai reconhecendo isso e vai deixando com que a vida vai ficando mais leve, né? Ela vai ficando mais suave. Você vai começando a caminhar e vai sim ter as suas dificuldades. Vão continuar aparecendo outras situações em que você vai querer rejeitar, mas você começa a ir mais rápido, né, Maria? Você vai mudando o seu olhar, porque quando você traz para você se autorresponsabilizar de se conhecer e trazer aquilo como eu posso mudar? Aonde eu posso melhorar aqui? Qual fala que seria ideal nessa situação? Será que se eu me posicionar desse jeito, essa situação não muda? Então, nessa jogo de peças, né, um jogo de xadrez que você uhum, vai movimentando a partir de você, vai refletir no outro que começa também todas as peças desse xadrez também a se modificar. É é, muito incrível isso, né? é, O nosso movimento reflete em tudo. é incrível isso. E por isso que a ferramenta do terapeuta, né, ela é extremamente importante para esclarecer isso, porque é um trabalho em conjunto com a própria pessoa, os 50% dela, 50% nosso, a gente vai estar trazendo essa consciência, porque essa dor, muitas vezes ela está escondidinha lá na fase de criança, que a gente nem lembra falar, isso aconteceu quando criança, imagina, não tem nada a ver. Quando você começa a mexer e vai tirando a casquinha da cebola e vai olhando para aquilo, a gente começa a ficar surpreso porque tanta dor escondida há tanto tempo e a gente não olha para isso. E quando dói, a gente não quer mexer na ferida. Prefere reclamar, prefere acusar, falar que o problema é do outro, não é meu, eu não tenho nada a ver com isso, né? E aí vai levando com a barriga essa situação, até que chega um dia, isso pode também estar afetando o nosso corpo físico, né? Como depressão, vários outros sintomas no corpo físico, frustração, por não ter entendimento do que acontece no meu sistema, né? O nosso sistema, ele é feito na perfeição, né, que Deus fez. E quando tem alguma coisa que não combina, vai incomodar, né, no campo emocional, no campo mental. E essa aceitação e a percepção de nos melhorarmos do autoconhecimento é extremamente importante para evitar essas dores, né? Nunca é tarde para olhar pela sua dor, né, Chan? Nunca é tarde. Exato. Eu acho que muito importante para a gente já ir caminhando para a finalização aqui, é deixar para você que está assistindo esse vídeo que quando você começa a perceber tudo isso ao seu redor, né, aonde você está negando, né, as verdades e aonde você está precisando movimentar, é muito importante que você traga o acolhimento, porque a gente começa a entrar de novo numa negação. Por que que eu fiz isso? Começa que a gente chama muito de chicotinho, né? A gente Uhum. começa a se bater, porque eu devia ter feito isso, porque eu devia ter feito assim. E não, né? Entrar no acolhimento é
Esse foi o meu melhor naquele instante. Era como eu sabia fazer, é como eu sabia lidar com aquela situação naquele momento, né? E isso é legal para você perceber o movimento, porque Sim. você se acolhendo, você está saindo do lugar, você está caminhando, né? Então você começa a se olhar, a acolher e tudo bem, né? Coração, tudo bem. Mente, para de ficar entrando nesse looping o tempo inteiro de eu tenho que fazer isso, ele faz aquilo, de ficar negando, agindo, reagindo nas situações. Você começa a falar calmamente. Você pode se acalmar, porque agora eu estou vendo tudo isso e eu vou ter uma nova atitude. O que que eu vou fazer, né, a partir desse momento? Esse acolhimento faz com que você realmente consiga andar, faz com que você consiga se conectar à sua essência, né? A gente sai desse mundão, que é o que a gente muito fica vendo o tempo inteiro, né? Na rua, no jornal, a gente fica saindo dessas bolhas negativas, começa a entrar lá dentro, né? Começa a olhar para dentro de si e começa a se conectar em outras bolhas, em bolhas que pensam também de uma forma diferente, porém nova para você, mas que vai te fazer de novo entrar no movimento, um movimento melhor, né? Um movimento para a sua autodescoberta, para o seu caminhar. Então, eu espero que isso possa ter ajudado vocês e precisando a gente está sempre à disposição. Se gostou, compartilha o nosso vídeo com alguém que esteja precisando dessas informações. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Da mesma forma, eu gostaria também de caminhar para finalizar e deixar aqui a minha mensagem também de acolhimento, como a Alexandra falou. É extremamente importante estar olhando para isso, buscando o autoconhecimento, o entendimento de que a dor que dói deve ser tratado, deve ser olhado, não se martirizar, não desistir, porque tem solução para muitas coisas e nós, como humano terapeuta, estamos aqui para isso. Esse é o nosso trabalho, de tratar essas dores, essas questões. Nós estudamos para isso, estamos aqui para colher, trazer mais informação. Vamos estar falando mais disso nas próximas lives ou outro tema. Comente aqui se gostou. Coloque uma mensagem, uma informação que você gostaria mais de saber. Compartilhe com alguém que precise e dê o seu like. E estamos aqui à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Escreva lá, deixe um recadinho, a gente responde assim que possível. E agradeço a todos vocês por estar assistindo a nossa live, quem estiver assistindo agora ou depois, agradecemos. E até a próxima vez.